A lenda diz que cavaleiros aparecem quando o mal ameaça o mundo. Conta-se que com um soco eles abriam os céus e com chutes faziam fendas na terra. E essa é a história sobre os lendários Cavaleiros do Zodíaco. Durante várias eras, conflitos aconteceram entre a humanidade, vários deles a níveis globais. Em quase todos eles estavam envolvidos os cavaleiros. As armaduras surgiram misticamente e pessoas recebiam poderes do cosmo e eram guiadas pelas suas constelações. Esses cavaleiros surgiam para proteger o mundo de catástrofes que eventualmente aconteceriam, onde pessoas despertaram incríveis poderes. Agora vamos ver como essa história toda começou. E se você viu só o anime, você vai se surpreender com a quantidade de informações adicionais que existem nos materiais extra de Cavaleiros do Zodíaco. Esse vídeo foi muito trabalhoso de se produzir, portanto, capricha no seu like, porque agora nós vamos entrar em uma das histórias mais complexas de todas. E se você não se inscreveu no canal, essa é a oportunidade perfeita para fazer isso, ok? Tempos mitológicos. Há incontáveis anos atrás, Cronos reinava como líder do clã dos Titãs, até que em um determinado momento ele foi traído por Zeus, sua própria criação. Ele se aliou a Poseidon e Hades e todos os titãs foram derrotados e selados. Então os deuses decidiram dividir o mundo igualmente entre eles. Zeus reinaria nos céus, Poseidon no mar e Hades no mundo inferior. A terra ficou sendo reinada por Atena. Eles possuíam aparência humana e armaduras divinas chamadas Kamui, e diferente dos humanos normais, possuíam uma gigantesca cosmoenergia. O mundo todo estava em paz. Porém, Poseidon queria governar muito além dos seus próprios domínios. Ele queria dominar a Terra, o local que era protegido agora por Atena. Então Poseidon criou as armaduras do mar, que são chamadas de escamas de Poseidon, as escamas dos generais. E elas são feitas de um material raríssimo, chamado oricalco, e são douradas. Poseidon guiou seus cavaleiros contra o reino de Atena e as pessoas foram completamente eliminadas. Muitas vidas foram perdidas nesse primeiro ataque. Atena, vendo que o seu povo estava sofrendo com aquele ataque, decidiu criar suas próprias armaduras para defender o seu povo, sendo que Atena ordenou que 89 armaduras fossem criadas, sendo que 13 eram de ouro. E cada cavaleiro de ouro foi concedido um grande poder, e especialmente ao cavaleiro de Capricórnio foi dada a Excalibur, por ser considerado o cavaleiro mais fiel de Atena. Então Atena também mandou criar as 13 casas do Zodíaco no seu santuário. E em um determinado momento, o cavaleiro de Serpentário e sua casa, que ficava entre as casas de Escorpião e Sagitário, foi completamente destruída e a sua armadura desapareceu junto com a derrota do cavaleiro. Essa armadura seria vista novamente somente muitas eras depois. E aqueles guerreiros que lutavam foram nomeados de Cavaleiros de Atena. Então Atena venceu Poseidon pela primeira vez, e esse derrotado causou um enorme dilúvio em toda a terra. Atena ficou furiosa com toda a destruição que o dilúvio causou, e enviou cavaleiros até o reino de Poseidon, Atlantis, e o destruiu completamente, fazendo Atlantis afundar no oceano. Depois que o corpo físico de Poseidon morreu, Atena selou sua alma dentro de um tridente em um jarro, para que ele nunca mais pudesse reencarnar, e guardou ambos em locais seguros. A alma de Poseidon estava em seu templo, e parte do seu cosmo estava selado no tridente, dentro de uma prisão abaixo do santuário de Atena. Ela também teve que enfrentar e derrotar Áries, o que não foi uma batalha muito fácil. Nessa época, Atena recebeu, além da sua armadura divina, o escudo de Zeus, capaz de defender qualquer ataque, e também o báculo da deusa Nike, que é a deusa da vitória. Com essas armas, Atena poderia se proteger até mesmo de Zeus nos céus. Mas a deusa Atena não gostava de armas, e não aprovava seu uso. Mas ela criou uma única exceção, e essa seria a vontade do Cavaleiro de Ouro de Libra. Caso o Cavaleiro de Libra achasse necessário, sua armadura poderia ser dividida em 12 armas e ser usada por 12 Cavaleiros de Atena. Então Áries, que havia sido derrotado, uniu-se a Hades. E Hades, que por muito tempo odiava a raça humana, decidiu atacar Atena.
ele mesmo criou os seus espectros e atacou. A intenção era tomar a Terra para ele mesmo e transformá-la no mundo dos mortos. Hades odiava completamente a luz do Sol, e um dos seus grandes objetivos sempre foi bloquear a luz do Sol completamente da Terra. Dessa forma, um dos cavaleiros de Atena, ao lutar contra Hades, se destacou na sua força e lealdade, despertando a primeira Kamui, uma armadura divina que era de bronze e que se tornou momentaneamente Kamui. Esse era o primeiro cavaleiro de Pégasus, que elevou seu cosmo ao infinito e derrotou o primeiro Hades. Após esse acontecimento, as almas dos três ficariam para sempre interligadas, em um ciclo de reencarnações de 200 em 200 anos. Atena selou Hades e todas as vezes que eles voltavam à vida, eles se encontravam e lutavam para proteger os seus próprios interesses. Então, vários séculos se passaram. Doco, o Cavaleiro de Ouro de Libra, ficou responsável pelos 5 picos antigos de Rosan. Lá, ele tomaria conta do selo de Atena, que guardava 108 espectros de Hades. Ele é um dos Cavaleiros de Ouro que participou de uma das batalhas entre Atena e Hades. E graças a isso, ele ficou responsável por vigiar o selo de Atena. Ele também ganhou a capacidade de não envelhecer a sua mente, apenas o seu corpo. Assim, ele poderia ficar séculos que passariam apenas anos para ele. 28 anos atrás, as forças de Hades tramaram desestabilizar o santuário de Atena. E com isso, a deusa Ker, irmã de Hipnos e Thanatos, que é conhecida como a deusa do destino, usa a estrela do infortúnio sobre 2 bebês gêmeos recém-nascidos. Um deles seria conhecido como Saga de Gêmeos e o outro como Canon. E esse poder de Ker gera uma dupla personalidade em um dos gêmeos, e eles estariam destinados a causar sérios problemas ao santuário de Atena. Já adultos, Saga se tornou um cavaleiro de ouro e Canon, revoltado, disse que eles deveriam derrotar Atena porque eles eram muito poderosos e estavam apenas servindo um bebê recém-nascido. Mas Saga foi contra e trancou o seu próprio irmão gêmeo em um calabouço, que se chama Cabo Sounion. Dentro do Cabo Sounion, que fica abaixo do santuário, Canon encontrou um tridente que estava selando o templo de Poseidon desde os tempos mitológicos, pois Atena havia selado ele após a sua derrota. Então, ele rompeu o selo e liberou uma passagem para o templo de Poseidon. O tridente o levou para o santuário submarino, e nesse novo templo estava a ânfora de Atena, com mais um selo da deusa, que estava enfraquecido. Rompendo esse outro selo, Canon libera a alma de Poseidon, que foi completamente libertada. Canon também encontrou a armadura divina de Poseidon, assim como todas as outras escamas dos generais. A alma de Poseidon avisou Canon que ele iria reencarnar no corpo de Julian Solo, e Canon tramou manipular Poseidon e tomar o poder para ele mesmo. E esse bebê mencionado que estava no santuário era de fato a reencarnação de Atena. Ela era guardada no santuário e protegida por todos os cavaleiros. E do outro lado do mundo, uma menina chamada Pandora recebeu uma visão e ficou tomada por uma força invisível, que a fez abrir uma caixa que estava trancada com um selo. Só que o selo também estava enfraquecido. Dentro dessa caixa estavam os deuses Hipnos e Thanatos, e eles deram para ela a missão de cuidar da alma de Hades até ele crescer e se desenvolver. Nessa época, também o líder do santuário de Atena era Xion, que foi eliminado por Saga, e esse tomou seu lugar como mestre. Saga, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, assumiu o lugar de Xion como mestre do santuário, sendo que ele condenou seu irmão por querer ser um traidor, mas foi ele quem acabou cumprindo o próprio plano do seu irmão. Devido às suas duas personalidades, Saga tem uma face completamente fiel a Atena e outra totalmente rebelde. E isso também é influência de Ker, que está servindo Hades. Saga também tramou assassinar o bebê e tomar o poder do santuário para ele mesmo. Quando ele estava a ponto de conseguir eliminar a criança, ele é impedido por Aiolos, o Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Aiolos fugiu com o bebê, e durante a sua fuga, ele teve que enfrentar vários cavaleiros enquanto carregava Atena nos braços. Ele venceu inúmeros cavaleiros facilmente, porém ele foi cercado por Shura, de Capricórnio, e foi atingido várias vezes pelos seus golpes na velocidade da luz. Então ele caiu de um despenhadeiro. Shura achou que ele estava derrotado, e assim ele conseguiu escapar. E nesse mesmo dia,
Mitsumasa Kido estava viajando próximo ao templo de Atena, até que ele se encontrou com Aiolos, e ele estava muito ferido. Ele estava cuidando do bebê, e aquela era a reencarnação de Atena. Ou seja, Aiolos havia se rebelado contra o santuário e contra seu atual líder, e foi ajudado por Doku de Libra e Mu de Ares. Esses dois cavaleiros de ouro perceberam que tinham algo errado e decidiram ajudá-lo. Mitsumasa Kido, que estava andando pelo local a turismo, se intrigou com o choro de um bebê e foi até o local onde estavam os dois. Aiolos estava sangrando e ferido, e ao lado dele estava a armadura de ouro de Sagitário. Ele estava muito fraco, mas pediu para Mitsumasa cuidar da bebê, pois um dia ela seria de extrema importância para o mundo. E também explicou que várias pessoas estavam atrás dela para eliminá-la, pois aquele bebê era de fato a reencarnação de Atena. E ele disse também para ele levar a sua armadura de ouro e guardá-la em segurança. Então, ele decidiu levar a criança e a armadura para o Japão. Lá, ele usou seu poder e riquezas para começar pesquisas sobre os cavaleiros e se preparar para uma verdadeira guerra. De forma que ele manda com que seus cientistas mais renomados fabriquem armaduras de aço e treinem usuários experientes para usá-las em combate. Alguns anos então se passam. A deusa Pandora, irmã de Hades, reencarnou em uma criança e foi atrás de Ikki. Ela estava tentando tomar dele o seu irmão mais novo, Shun. Ela carrega em suas mãos a essência de Hades enrolada como um bebê e deseja implantá-la em Shun. Mas Ikki, mesmo sendo muito jovem, protege seu irmão que é apenas um bebê de colo, e ela decide deixar os dois. Mais alguns anos se passam. Existe um orfanato chamado Os Filhos das Estrelas, e ele é mantido pela instituição de Mitsumasa Kido. E nele vivem crianças que se tornaram famosos cavaleiros. Entre eles estão Seiya, Shun, Shiryu, Ikki, Nachi e Ichi. Ikki e Shun, pouco tempo depois de serem visitadas por Pandora, foram levados para esse orfanato. O objetivo desse orfanato é selecionar crianças para se tornarem cavaleiros. Entre eles está um jovem chamado Seiya, que é um órfão que vivia com a sua irmã, que se chama Seika. Seiya e Seika viviam tranquilos no orfanato, até que um dia Seiya foi adotado pela Fundação Graad, que acabou separando os dois irmãos. Essa fundação é uma organização também criada por Mitsumasa Kido, e sua função é percorrer o mundo atrás de crianças órfãos que despertaram o cosmo. Essa função acolheu 100 órfãos, destinados a serem cavaleiros. E é exatamente essa mesma instituição que mantém o orfanato. Então foi sorteado entre os candidatos a cavaleiros um local de treinamento. Os locais selecionados eram pontos remotos no mundo, e durante a seleção, Shiryu foi sorteado para ir até os 5 picos antigos na China. Yoga foi sorteado para ir até a Sibéria Oriental, que é exatamente o local onde a sua mãe se encontra dentro de um lago congelado. Shun foi sorteado para ir até a Ilha da Rainha da Morte, mas seu irmão Ikki não permitiu, se lançando na frente e dizendo que ele mesmo iria. Ikki foi espancado e humilhado, mas conseguiu ir para a Ilha da Rainha da Morte no lugar de seu irmão, sobrando assim a Ilha de Andrômeda para Shun. Mesmo sabendo que as chances de voltar eram bem pequenas, Ikki decidiu ir no lugar de Shun. Seiya foi sorteado para ir até Atenas na Grécia. E lá, além de enfrentar perigos, ele vai aprender a se tornar um cavaleiro. E também lutar com outros para conseguir vencer, ser o melhor de todos e ganhar a armadura de Pégasus. Porém, Seiya não queria ir. Ele queria ficar junto da sua irmã novamente, que era a sua única família. Para forçar Seiya a ir para a Grécia e ganhar a armadura de bronze de Pégasus, Mitsumasa Kido prometeu a Seiya que ele poderia voltar a viver com a sua irmã novamente, caso ele trouxesse para ele a armadura de Pégasus em segurança. Então, sem opções e querendo ver a sua irmã novamente, Seiya vai até a Grécia e aprende a ser um cavaleiro. Sua irmã Seika, após descobrir que ele estava na Grécia, fugiu do orfanato e conseguiu de alguma forma viajar até lá. Porém, além de não encontrá-lo, ela sofreu um acidente, bateu com a cabeça e perdeu completamente as suas memórias. Já na Grécia, Seiya tinha uma mestra chamada Marin, e ela o ensinou desde criança como funcionava o poder do cosmo. Ela mandava com que ele quebrasse pedras com as mãos nuas para que ele despertasse o poder oculto que todos têm dentro de si. Ela explicava para Seiya que a pedra é feita de átomos, assim como o corpo e até mesmo uma estrela. Tudo é átomo. A energia do cosmo percorre tudo o que existe.
Dessa forma, Seiya, ainda criança, começou a aprender a usar o poder natural do cosmo. Então se passaram 6 anos. E Seiya já estava há um bom tempo na Grécia. Ele entra em um torneio para lutar, e quem sair vitorioso ganhará a armadura de bronze de Pégasus. Seiya já derrotou vários adversários, e nessa última luta ele teve algumas dificuldades, mas acabou saindo vitorioso. Durante a noite, eles são atacados e perseguidos por China. Seiya decide lutar contra ela. Inicialmente, Seiya está perdendo, já que China é uma cavaleira de prata. Ela é muito mais rápida que ele e consegue prever todos os seus movimentos. Ele acaba caindo em um despenhadeiro, junto com uma caixa da armadura. Então ele decide puxar o lacre, e aquela caixa que guardava a armadura de Pégasus então se abre. E assim, ele se torna Seiya de Pégasus, o cavaleiro de bronze mais forte de todas as eras. Pela primeira vez ele coloca a sua armadura, e ela é extremamente pesada, a ponto de Seiya mal conseguir se mover. E mesmo de armadura, ele começa a receber duros golpes de China. Chega o momento que ele consegue reunir o seu cosmo e atacar. E assim, ele derrota ao mesmo tempo todos os homens que estão a serviço de China e parte a máscara dela ao meio, revelando o seu rosto. Assim eles conseguem sair do local em segurança e voltam para o Japão. Já no Japão, está acontecendo um grande torneio de artes marciais entre os cavaleiros que vestem armaduras. Este campeonato tem o público ao vivo e está sendo reproduzido na TV mundial. O prêmio para a competição é a poderosa armadura de ouro de Sagitário. O campeonato está sendo organizado por Saori Kido, que é exatamente a reencarnação de Athena. Ela também foi criada por Mitsumasa Kido e o chama de avô. Seiya havia retornado da Grécia com a esperança de ver sua irmã de volta, já que ele tinha trazido a sua armadura. Porém, Saori só quer que ele participe do torneio e lute também. Diz que o Sr. Kido morreu e que a sua irmã, Seika, está desaparecida. Nada correu bem nos 6 anos que Seiya foi para a Grécia. Sendo assim, Saori faz uma nova promessa, que caso Seiya participe e ganhe o torneio, ela irá usar todo o poder da Fundação Graad para procurar Seika. Seiya está extremamente confuso, e antes disso, ele decide visitar o orfanato onde ele vivia. Lá ele se encontra com Miho, uma antiga amiga dele. Ela se tornou funcionária do orfanato. Ao conversar com ela, ele pergunta se ela tem alguma pista sobre onde Seika poderia ter ido. Então Miho diz que o torneio para competir pela armadura de ouro está passando na TV mundial. E caso ele participe, sua irmã Seika conseguirá vê-lo na tela da TV, onde quer que ela esteja. E assim, eles podem se reencontrar. Seiya decide participar. E várias lutas ocorrem. Uma das mais importantes é de Shiryu, que treinou nos 5 picos antigos de Rosan, e Seiya de Pégasus. O mestre de Shiryu foi o antigo cavaleiro de ouro Doku, e durante a sua luta contra Seiya, ele acaba perdendo. Na sequência das lutas, Shun sente com as suas correntes a presença de um grande perigo. Esse perigo é Ikki de Fênix, que é o seu irmão. O seu irmão mais velho, Ikki, se tornou o cavaleiro de bronze de Fênix. E Ikki saiu de dentro da caixa da armadura de ouro e se revelou. Ele disse que veio se vingar de todo o sofrimento que ele teve que passar naquela ilha. E começa a atacar todos os cavaleiros. Então Ikki apresenta aos seus subordinados, os Cavaleiros Negros. E eles fogem do local levando a armadura de ouro de Sagitário e se escondem no porto da cidade. Lá, Ikki veste a armadura de ouro, mas ela o rejeita. Seiya, Shiryu, Yoga e Shun encontram um esconderijo e atacam. E eles recuperam algumas partes da armadura de ouro, mas Ikki consegue ficar com grande parte da armadura. Então eles se reagrupam. E Shiryu dá a ideia de irem restaurar as suas armaduras que estavam danificadas após o torneio. Nesse momento, Shiryu e Seiya estão sem armadura. E Saori, mesmo sabendo que é a deusa Athena, está encurralada pelo seu próprio santuário, já que os Cavaleiros de Ouro estão sendo enganados por um falso mestre, e eles acham que Athena está no santuário. Saori Kido fica como uma impostora apenas. O torneio para decidir quem ia ganhar a armadura de ouro foi cancelado. Shiryu pega os destroços da armadura de dragão e também os da armadura de Pégasus e leva para que eles sejam restaurados por Mu. Os cavaleiros restantes se encontram com os Cavaleiros Negros e eles usam armaduras da Ilha da Rainha da Morte, que são apenas réplicas das armaduras originais. Apesar de possuírem poderes semelhantes e serem fortes, eles perdem em poderes e habilidades para as armaduras originais.
Enquanto isso, Shiryu passou na China para rever o seu mestre e seguiu viagem até Jamiel. Jamiel é um local que faz fronteira entre a China e a Índia, e lá vive um homem famoso chamado Mu, que é capaz de restaurar armaduras. Quando os dois se encontram, Mu diz que as armaduras morreram e elas precisam de um longo processo para voltar à vida. E isso consiste em receber uma grande quantidade de sangue de cavaleiro. Então Shiryu se fere e deixa seu sangue ser absorvido pelas armaduras, chegando ao ponto de desmaiar por falta de sangue. Mu então vê que ele realmente está disposto a abrir mão de tudo para que as armaduras sejam restauradas e assim ele decide ajudar. Quando as armaduras finalmente estão restauradas, Mu envia seu discípulo Kiki em uma missão de levar a armadura de Pegasus para Seiya. Logo, Shiryu também chega ao local. Para resgatar as armaduras, Shiryu deu grande parte do sangue do seu corpo, e foi advertido que mesmo um pequeno arranhão poderia ser fatal nessa situação. Então começa a longa batalha contra os Cavaleiros Negros. Seiya fica gravemente ferido e cai em um despenhadeiro. Ele é resgatado por Shun, e Shun precisa lutar enquanto segura Seiya. Então o Cavaleiro de Dragão Negro se junta à batalha, e Shiryu aparece para lutar contra ele. Durante a luta, Shiryu fica gravemente ferido e perde uma quantidade absurda de sangue. O Dragão Negro, antes de morrer, se arrepende e salva a vida de Shiryu, mas já era tarde demais. Após isso, eles cercam Ikki, mas ele nocauteia os 4. Porém, a armadura de ouro se monta sozinha e protege Seiya, e ele acerta Ikki com um golpe que destrói completamente a armadura de Fênix. Porém, a armadura de Fênix se reconstrói instantaneamente sozinha, voltando para o corpo de Ikki. Então as armaduras de bronze sozinhas começam a se mover e se unem ao corpo de Seiya, proporcionando a ele muito mais poder. Seiya ataca com a corrente de Andrômeda, defendendo com o escudo de Shiryu e usando o pó de diamante junto com seus meteoros de Pegasus. Graças a essa combinação de poderes, Ikki é derrotado. E depois disso, ele explica um pouco do sofrimento que ele teve que viver na Ilha da Rainha da Morte, e que viu Esmeralda, a filha do seu mestre, perder a vida. E que dizia que era como se ele tivesse vivido no inferno. Então ele decide mudar de lado, e eles são atacados pelos subordinados de Ares, que é Saga de Gêmeos se passando por mestre do santuário. E eles levam partes da armadura de ouro de Sagitário. Eles escondem partes da armadura para que eventualmente nenhum cavaleiro possa usá-la. Misty, de Lagarto, um cavaleiro de prata, e Marin se encontram com Seiya na praia. A missão dos dois é eliminar o cavaleiro de Pegasus. Seiya acaba derrotando esse cavaleiro de prata, em um combate não muito difícil. E Marin é ajudada por Kiki e derrota um dos cavaleiros de prata. Logo, os cavaleiros que ficaram do lado de Athena vão ter que enfrentar os cavaleiros que estão do lado do santuário. Saori então fica sabendo que não é neta do Sr. Kido, e que ela foi adotada e também é a reencarnação de Athena. Depois disso, acontece uma espécie de despertar de Athena, e a personalidade dela muda um pouco. Ela começa a emanar uma gigantesca quantidade de cosmo, que é enviada a todos os cavaleiros que estão próximos dela. Todos eles conseguem sentir um imenso poder fluindo dela, e logo esses cavaleiros tiveram a confirmação de que Saori era realmente Athena. Alguns outros cavaleiros de prata atacam, seguindo as ordens do santuário, mas Seiya e os outros recebem ajuda dos cavaleiros de aço, que aparecem rapidamente e dão uma grande ajuda. Da mesma forma, rapidamente desaparecem. Seiya, Shun e Shiryu são atraídos para uma armadilha de alguns cavaleiros de prata. Durante a luta, Seiya e Shun são transformados em pedra pelo escudo de Medusa, que é parte da armadura de prata de um dos cavaleiros. Shiryu então cega os seus próprios olhos para não ser transformado em pedra pelo poder da Medusa, e mesmo sem sua visão, ele consegue lutar e derrotar o cavaleiro de prata, conseguindo assim salvar sua vida e a de todos os seus companheiros. Com Shiryu cego, eles voltam ao Japão, e a maioria dos tratamentos para os olhos do Shiryu não funciona. Logo, ele decide voltar para os 5 picos antigos na China junto com Shunrei. Ikki se separa do grupo e Saori é sequestrada por um cavaleiro de prata. Indo atrás dela, Seiya encontra a China. Ela quer resolver sua vingança, já que Seiya viu o seu rosto. E segundo a lei imposta pelos cavaleiros, ela precisa matá-lo ou amá-lo.
E ao ver Seiya segurando Saori nos braços, China se irrita profundamente. Seiya, após lutar com o Cavaleiro de Corvo, fica com um braço quebrado e decide saltar em um despenhadeiro com Saori. Os dois se salvam, e já lá embaixo, Seiya conseguiu fazer com que Saori ficasse em segurança, mas ele recebeu todo o impacto da queda e está inconsciente. Então Saori vai até Seiya, profundamente grata por ter salvo a sua vida, segura no seu rosto e se aproxima dele, mas os dois são interrompidos por China. Então Shun e Yoga chegam no local para ajudar na batalha. Ikki se junta a eles e a vitória é garantida. Depois disso, Seiya vai para uma recuperação médica e Ikki vai sozinho até a Ilha da Rainha da Morte desafiar todos os cavaleiros que estão lá. Ao descobrirem isso, Seiya, Yoga e Shun vão até lá para ajudá-lo. Quando eles conquistam a ilha e derrotam os Cavaleiros Negros remanescentes, todos voltam para o Japão. Seiya, que havia saído muito cedo da sua recuperação médica, tem que voltar para a ala médica por se sentir muito fraco. Enquanto ele se recupera, ele é atacado por China. Enquanto isso, o líder do santuário convoca o Cavaleiro de Ouro de Escorpião, Milo, para defender o santuário contra os Cavaleiros de Bronze, pois eles derrotaram todos os Cavaleiros de Prata que foram enviados contra eles. E o mestre do santuário diz que eles precisam recuperar a armadura de Sagitário, que está em posse de Saori Kido, que segundo ele é uma falsa Athena. O líder do santuário claramente não acredita nisso, e está se preparando fortemente para o ataque de Athena e seus cavaleiros. O que ele não sabia é que nenhuma parte da armadura de ouro estava nem com Saori nem com ele, e a armadura misteriosamente havia desaparecido. Enquanto o líder do santuário e Milo conversam, Aiolia, o Cavaleiro de Ouro de Leão, entra na sala e pede para ele mesmo ir pessoalmente no local de Milo derrotar os Cavaleiros de Bronze. Ele é autorizado e rapidamente ele chega até onde está Seiya e o ataca. Seu nível de poder é extremamente alto e Seiya está ferido e sem a sua armadura. China se lança na frente do ataque de Aiolia e assim ela protege Seiya, mas ela se fere gravemente. Então Saori intervém na luta, mostrando para o Cavaleiro de Ouro seu poderoso cosmo e provando que ela é a verdadeira Athena. Aiolia entende que o santuário de Athena está tentando dar um golpe na verdadeira Athena e decide ir embora. Já nos 5 Pico antigos, o mestre ancião que é Doku, o Cavaleiro de Ouro de Libra, o mestre de Shiryu, é atacado pelo Cavaleiro de Ouro de Câncer, o Máscara da Morte. E Shiryu, mesmo cego e sem armadura, entra na frente e tenta proteger o seu mestre. Ele é lançado no rio e volta de lá já vestindo a sua armadura de bronze. Depois de atacar novamente Máscara da Morte, Shiryu está diante de um golpe que provavelmente vai eliminá-lo. Mas quem chega no meio desse combate é Mu de Ares, mais um Cavaleiro de Ouro. E assim, Máscara da Morte foge do local abandonando o combate. Shiryu vai para a Grécia e em seguida Saori e os outros vão com ela. Ao chegar lá, eles são apresentados ao santuário e vão ter que passar pelas 12 casas que guardam o mestre do santuário. A primeira casa é de Ares, e antes que eles começassem a subir, eles são atacados por Treme de Sagita, um cavaleiro de prata com um ataque extremamente poderoso. Ele conseguiu atingir Saori com uma flecha de ouro. E agora, eles têm apenas 12 horas para derrotar todos os Cavaleiros de Ouro e obrigar o mestre do santuário a remover a flecha de Saori. Caso contrário, ela morrerá. E segundo Treme de Sagita, o mestre do santuário é o único com a capacidade de remover esse tipo de flecha. Eles deixam Saori e vão tentar atravessar as 12 casas, enquanto Mu e Kiki tomam conta de Saori. A casa de Ares seria o primeiro inimigo, porém Mu de Ares é o responsável por ela. Ele foi o mesmo que consertou a armadura de dragão e Pegasus meses atrás. Ele não se opôs como inimigo, nem muito menos os impediu. Muito pelo contrário, Mu reparou e fortificou as armaduras de bronze para que elas ficassem ainda mais fortes. O conserto das armaduras durou cerca de 1 hora. Agora, eles têm apenas 11 horas restantes. Mu de Ares, como Cavaleiro de Ouro de Athena, fica responsável por defendê-la. Mu também disse que eles deveriam despertar o 7º sentido para ficarem mais fortes. A próxima casa é a Casa de Touro, e chegando lá, eles encontram um cavaleiro que resolve impedir a passagem de todos eles.
Seu nome é Aldebaran. Seiya luta com ele e rapidamente se adapta ao seu estilo de batalha, e ele descobre como funciona o ataque do cavaleiro. Mu tinha dito a Seiya que a armadura não importa tanto. O que importa é a quantidade de cosmo que o cavaleiro consegue queimar em seu corpo. E dessa forma, Seiya segue evoluindo muito rápido. Aldebaran, que estava contra Saori, vê os milagres de Seiya, e ele os está fazendo bem na sua frente. Logo ele entende que ela é a verdadeira Athena. Dessa forma, os cavaleiros passam para a próxima casa. Aldebaran desistiu de lutar. A próxima casa é de Gêmeos, e na casa de Gêmeos eles tiveram alguns problemas com ilusões. Porém, graças a Shiryu, eles conseguiram passar. Porém, Shun e Yoga ainda estão dentro da ilusão, e eles são enviados para outra dimensão com o poder do Cavaleiro de Gêmeos. Na verdade, somente a armadura está na casa de Gêmeos, e essa armadura é do falso mestre do santuário, que está apenas enviando o seu cosmo para lutar. Enquanto isso, Ikki de Fênix estava meditando dentro de um vulcão, e de lá ele envia parte do seu cosmo para cortar a ligação entre o mestre do santuário e a sua armadura, atrapalhando assim a batalha do Cavaleiro de Ouro. Shun decide voltar para salvar Yoga, mas é enviado novamente para outra dimensão. Então Shun queima o seu cosmo a ponto de conseguir fazer sua corrente atravessar as dimensões e acertar diretamente o corpo real do mestre do santuário. Então, eles seguem para a próxima casa. É aí que Yoga fica frente a frente ao Cavaleiro de Ouro de Aquário. Ele havia sido enviado para outra dimensão, mas acabou indo parar na casa de Libra, e lá está o Cavaleiro de Aquário. Os dois se enfrentam e Yoga é rapidamente derrotado. Camus de Aquário é o mestre de Yoga e conhece todas as técnicas dele. Logo, Yoga tem o seu corpo completamente congelado. Ao mesmo tempo, Shiryu e Seiya chegam na casa de Câncer. Agora faltam apenas 9 horas até que a vida de Saori chegue ao fim. Shiryu decide lutar sozinho e pede para Seiya seguir adiante para a Casa de Leão. Ao enfrentar novamente o Máscara da Morte, o Cavaleiro de Dragão é enviado para o mundo dos mortos. E lá ele recebe o cosmo de Athena, que o motiva a reunir mais energias. Porém, Máscara da Morte é muito poderoso e continua guiando Shiryu para o mundo dos mortos. Só que Shunrei estava orando nos 5 picos antigos de Rosan e fez o seu cosmo chegar até o Máscara da Morte. Sua oração insistente atormenta o Cavaleiro de Ouro, e este usa o seu cosmo para derrubar a menina da cachoeira. Enquanto ela cai, Shiryu está sentindo tudo o que está acontecendo, e ele ficou completamente enfurecido. Sua fúria é tão grande que seu cosmo começa a reagir, e todo o seu corpo começa a arder com uma temperatura altíssima, tão grande que ele queimou a mão de Máscara da Morte, um Cavaleiro de Ouro. Shiryu queimou uma quantidade tão absurda de cosmo, pois ele achava que Shunrei havia morrido, então ele começa a dar golpes pesados e na velocidade da luz. Seus golpes fizeram o Cavaleiro de Ouro ficar apavorado e sem reação. Ele não conseguia se defender e a cólera do dragão foi algo muito inesperado. Um Cavaleiro de Bronze humilhando um Cavaleiro de Ouro na pura porrada. E assim, recebendo a ajuda de Athena, Shiryu por um breve momento teve o cosmo mais forte que todos os Cavaleiros de Ouro. E isso fez ele enxergar. Seus olhos recuperaram a luz. Nesse breve momento, Shiryu teve acesso a uma grande quantidade de poder. Shun chega até a casa de Câncer e se encontra com Shiryu, e os dois vão para a próxima casa, que é a Casa de Leão. Na Casa de Leão, Seiya reencontra com Aioria, só que agora ele está sendo controlado. E sem reconhecer Seiya, ele o ataca. Aioria recebeu o ataque do Mestre do Santuário, e isso fez ele ficar completamente tomado pelo ódio. Quando ele finalmente recobrou a consciência, ele os deixou passar. Então Seiya, Shiryu e Shun chegam até a Casa de Virgem. Chegando até a Casa de Virgem, eles se encontram com Shaka, o Cavaleiro de Ouro, que nesse momento possui mais controle do cosmo do que todos os outros, sendo conhecido como o homem mais próximo de Deus. Shaka derrota com bastante facilidade todos os 4 cavaleiros, mas Ikki chega até o local. Ikki começa recebendo vários ataques, mas ele acaba sempre voltando e se levantando. Mesmo que Shaka tenha despedaçado toda a armadura de Fênix, ele continua renascendo. Então Shaka remove os 5 sentidos de Ikki, e agora faltam apenas 6 horas para a morte de Athena.
Ikki emana uma grande quantidade de cosmo, mesmo sem os 5 sentidos. Então ele recebe mais um golpe de Shaka que deveria ter sido fatal. Logo, o cosmo de Ikki enche toda a casa de Virgem. Ele tem nesse momento a quantidade de cosmo de um cavaleiro de ouro. Ikki despertou o 7º sentido e derrotou Shaka de Virgem. Então eles seguem para a próxima casa, que é a Casa de Libra. Ao chegar na Casa de Libra, eles se deparam com Yoga, completamente congelado. Então, a armadura de Libra aparece e Shiryu usa uma das 12 armas de ouro para romper a prisão de gelo em que Yoga estava preso. Yoga está com um corpo muito frio e Shun fica para trás para aquecê-lo com o seu cosmo e salvar a sua vida. Seiya e Shiryu vão para a Casa de Escorpião. Ao chegarem na Casa de Escorpião, eles recebem um golpe paralisante de Milos, o Cavaleiro de Ouro que guarda essa casa. E quando ele está para dar o golpe final, Yoga aparece carregando Shun, que está desacordado. Então, alguns aspirantes a Cavaleiros do Santuário resolvem atacar Saori, mas ela é protegida por outros Cavaleiros de Bronze, como Jabu, de Unicórnio e os outros. Agora faltam apenas 4 horas até que a vida de Athena acabe. Yoga e Milos lutam, enquanto Seiya e Shiryu vão para a próxima casa. Depois de trocarem alguns golpes, Milos decide deixar Yoga passar, pois ele mesmo tem as suas próprias dúvidas sobre o que está acontecendo no santuário. A próxima casa é de Sagitário. Seiya e Shiryu se aproximam da casa de Sagitário. Eles estão levando Shun, que ficou inconsciente após ceder praticamente todo o seu cosmo para aquecer Yoga. Enquanto isso, os outros Cavaleiros de Bronze levam o báculo de Athena para ela, que mesmo quase inconsciente, consegue enviar a armadura de Sagitário para a casa correspondente. A casa de Sagitário não tem uma saída, então a armadura ataca com uma de suas flechas, abrindo uma das paredes. Ao entrarem, eles encontram várias armadilhas pelo caminho, e Yoga, Shiryu e Shun ficam presos nelas. Sendo assim, apenas Seiya consegue passar. Quando estavam todos encurralados, um imenso cosmo fortalece todos eles, e então eles acordam na casa de Sagitário. Foi tudo uma ilusão. Novamente, a armadura de Sagitário dispara uma flecha. Ela acerta uma parede e então é mostrado uma mensagem. Ela havia sido escrita ali às pressas e há muito tempo atrás. Essas são as únicas palavras que Aiolos conseguiu deixar como testamento. Aiolos de Sagitário deixou escrito: aos jovens cavaleiros que aqui chegarem, confiarei a segurança de Athena a vocês. Aiolos escreveu isso há mais de uma década atrás, na esperança de que um dia cavaleiros lutassem por Saori, derrotassem todos que estavam tentando tomar o poder e fazer com que o santuário recebesse Athena. Portanto, o cosmo remanescente de Aiolos, guiado pelo próprio cosmo de Athena, fez a armadura ir até o santuário e mostrar aos cavaleiros a sua mensagem, além de abrir a passagem deles para a próxima casa. E agora faltam apenas 3 horas para a flecha terminar de eliminar Athena. A próxima casa é de Capricórnio. E ao passarem pela casa, eles se encontram com Shura, o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio. E Shiryu fica para trás para enfrentá-lo. Na luta, Shura destrói completamente a armadura de bronze de dragão, mas Shiryu eleva seu cosmo ao máximo e o acerta com um golpe que o derrotou completamente. Ambos foram levados para o céu. Quando Shura vê o seu inimigo, um cavaleiro de bronze, fazendo um milagre daquele tamanho, ele entende que Saori realmente é Athena e ele estava do lado errado. Então ele empresta sua armadura de ouro para proteger Shiryu na reentrada na Terra e também entrega para ele a posse do poder da sua espada Excalibur, dada somente aos cavaleiros considerados mais fiéis a Athena. E agora, restam apenas 2 horas até o tempo de Saori acabar. Já na casa de Aquário, Shun, Yoga e Seiya se encontram com Camus, o Cavaleiro de Ouro que defende essa casa. Yoga fica para trás para enfrentá-lo, e a sua armadura é completamente destruída. Mas ele aprende a usar o Zero Absoluto e derrota Camus. Shun e Seiya, que foram na frente, entram na casa de Peixes e se deparam com Afrodite. Seiya vai na frente e deixa Shun lutando contra ele. Porém, no caminho, até onde está o mestre do santuário, há várias rosas, e elas estão cheias de espinhos. Essas são chamadas de rosas diabólicas,
E quem sente seu cheiro, o seu pólen, ou se fere com seus espinhos, perde os seus 5 sentidos. Shun continua enfrentando Afrodite, e Seiya fica paralisado sobre o efeito das rosas. Agora, faltam apenas 60 minutos para que o fogo da última casa do relógio do Zodíaco se apague, junto com ele, a vida de Athena. Shun tem a sua armadura destruída, mas mostra uma quantidade inacreditável de Cosmo e derrota a Afrodite. Marin e China vão até Seiya e o ajudam a recobrar a consciência. Ele se livra das rosas paralisantes de Afrodite e segue para o salão do mestre do santuário. Saga de Gêmeos veste a sua armadura de ouro e remove os 5 sentidos de Seiya. Enquanto isso, Shaka de Virgem pede a Multiares para trazer Ikki de volta a essa dimensão. Saga continua lutando contra Seiya e quando ele está para disparar o golpe final, ele é acertado por um golpe de Ikki, que rapidamente chegou ao salão principal. Enquanto Saga e Ikki lutam, Seiya se arrasta até chegar no escudo de Athena e aponta sua luz na direção de Saori. A flecha de ouro então desaparece. Enquanto Seiya e Ikki lutam contra Saga, Saori sobe as 12 casas do Zodíaco e recupera a vida de Shiryu, Shun e Hyuga, que estavam gravemente feridos. E todos os Cavaleiros de Ouro presentes nas casas juraram lealdade a Saori. Diante de Saga, então aparecem os Cavaleiros de Ouro de Áries, Touro, Escorpião e Leão, além de Shiryu, Shun e Hyuga, todos com seu cosmo no máximo, após terem recebido o próprio cosmo de Athena. Seiya se levanta. Juntamente com Ikki, Shun, Shiryu e Hyuga, eles o cercam. E elevam seu cosmo ao máximo, com o 7º sentido desperto e atacam-o em conjunto. Saga é lançado para o céu, mas consegue voltar intacto. Então, ele prepara um golpe para acertar Athena. Porém, quando ele está para atingi-la, a armadura de ouro que foi criada com o único propósito de proteger Athena se recusa a atacar Saori. E a armadura por conta própria se desprende do corpo do cavaleiro. E ele, mesmo sem armadura, salta na frente de Athena com a intenção de atacá-la. Acontece que a segunda personalidade de Gêmeos puxa o báculo de Athena contra ele mesmo. E assim, ele acaba perdendo a sua própria vida. Os Cavaleiros de Ouro se reúnem e entregam grande parte do seu sangue para restaurar as armaduras de bronze. E após serem consertadas e revividas, as armaduras ganham uma nova aparência. Então, alguns meses se passam. A reencarnação de Poseidon se chama Julian Solo, e ele manipulou Hilda e vários guerreiros para lutarem contra os Cavaleiros de Athena. Os polos da Terra estão derretendo e os mares estão subindo. Seiya e os outros enfrentam Hilda e as suas forças. Então Seiya e os outros derrotam todos os inimigos nórdicos. E o próprio Odin empresta sua armadura divina para Seiya, que a usa e destrói o anel que está em Hilda. Esse anel fazia Hilda servir Poseidon contra a sua própria vontade. Quando a batalha em Asgard parecia ter terminado, Poseidon sequestra Athena. Seiya e Shun vão atrás deles. Mas quando eles chegam até o reino dos mares de Poseidon, eles precisam enfrentar os seus cavaleiros. O mestre ancião, Doku de Libra, se tornou temporariamente o mestre do santuário. E na liderança dos cavaleiros, ele pediu para os Cavaleiros de Ouro não intervirem na batalha contra Poseidon. Um dos primeiros e mais poderosos que eles têm que enfrentar é o dragão marinho, que é equivalente a um Cavaleiro de Ouro de Athena. Esse é o irmão gêmeo de Saga, o Canon, o próprio que libertou a alma de Poseidon. No Santuário de Poseidon existem 7 pilares que sustentam os 7 mares. Então Saori vai até o pilar principal e se posiciona dentro dele para impedir com o seu próprio corpo o dilúvio na terra que está destruindo tudo. Seiya e os outros se unem para lutar, vencer todas as forças de Poseidon e salvar Saori. A primeira grande luta é de Seiya contra Bian, de cavalo marinho. Ele o derrota e na sequência Shun terá que enfrentar Io, de Sicila. Agora, eles precisam correr para destruir os 7 pilares e vencer os generais de Poseidon antes que Saori perca a sua vida dentro do pilar principal. China chega até o santuário de Poseidon carregando a armadura de Libra, que foi enviada pelo mestre ancião. Junto com ela está Kiki. E já usando o escudo da armadura de Libra, Seiya consegue destruir o primeiro pilar, o pilar do Pacífico Norte. Agora restam apenas 6 pilares.
Shiryu foi para o pilar do Oceano Índico enfrentar Krishna de Krishaor. A luta de Shun contra Sisila continua até que a armadura de Andrômeda se tornou ouro puro. Graças à reconstrução das armaduras que foram feitas com o sangue dos Cavaleiros de Ouro, agora Shun elevou seu cosmo o suficiente para fazer sua armadura de bronze se tornar ouro. E apesar de continuar sendo uma armadura de bronze, ela é tão poderosa quanto as armaduras de ouro nesse momento. Kiki chega com a armadura de Libra e Shun usa o Nunchaku de ouro para destruir o pilar do Pacífico Sul. A armadura de bronze de dragão fica completamente dourada como ouro. Shiryu desperta o poder da Excalibur, que pode ser herdado apenas pelos guerreiros mais fiéis a Athena, e que foi passada para ele nos momentos finais de Shura. E Shiryu vence o seu combate. Kiki também chega ao local com a armadura de Libra, e Shiryu destrói o pilar do Oceano Índico com uma espada de ouro. Shun se encontra com Casa de Linnades, que defende o pilar do Oceano Antártico, e ele já havia lançado ilusões contra Seiya e Yoga. Mas Shun não foi enganado. Ele conseguiu ver além das ilusões do seu inimigo, mas ele acaba sendo derrotado. Então Ikki aparece e derrota Casa. Já com a armadura de Libra próxima, Ikki usa o tridente para derrubar o pilar do Oceano Antártico. Então Yoga vai até o pilar do Oceano Ártico, e o inimigo que ele encontra é Isaac de Kraken. Eles foram parceiros de treino há muito tempo atrás. Isaac, no passado, arriscou sua vida para proteger Yoga, e foi também por causa disso que ele acabou indo parar no Santuário de Poseidon. Quando Isaac ficou sabendo das lutas entre os Cavaleiros das 12 Casas, ele decidiu jurar lealdade a Poseidon e se tornou um dos seus generais. Durante a luta, a armadura de cisne fica dourada e Yoga derrota o seu adversário. Usando a tonfa de ouro da armadura de Libra, ele destrói o pilar, correspondente ao Oceano Ártico. E então, ao mesmo tempo, Ikki se encontra com Canon de dragão marinho, nada mais do que o irmão gêmeo de Saga. E Ikki é enviado para outra dimensão. Shun luta com Sorrento de Cirene, o pilar do Atlântico Sul. Enquanto isso, Seiya chega até o salão de Poseidon e se encontra com o deus frente a frente. Ele começa a o atacar e logo sua armadura também fica dourada. Com um único ataque, Poseidon destrói toda a armadura de Pegasus. E quando ele está para acertar o golpe final, Shiryu aparece e salva Seiya. Então agora estão reunidos diante de Poseidon, Shina, Seiya, Shiryu e Yoga. É aí que a armadura de ouro de Sagitário reage. Ela sai do santuário de Athena e vai até onde Seiya está e se prende ao seu corpo. Enquanto isso, Shun derrota Cirene e destrói o pilar do Atlântico Sul. Enquanto isso, Ikki retorna de outra dimensão usando as suas asas de fênix e derrota Canon de dragão marinho. Seiya, que acabou de vestir a armadura de ouro, ainda está muito longe de conseguir fazer algo contra Poseidon, mesmo aumentando seu cosmo e até disparando a sua flecha de ouro, de volta contra o próprio Seiya, até ele mesmo ser acertado no peito pela sua própria flecha de ouro. Quando ele finalmente consegue ferir Poseidon, ele fica paralisado, e eles correm na direção do pilar principal. Enquanto isso, Ikki derruba o último pilar, que era o do Atlântico Norte. Poseidon então desperta todos os seus poderes e o seu cosmo enche todo o santuário. Dessa forma, ele decide atacar os Cavaleiros de Athena, mas as armaduras de ouro começam a chegar. Para Yoga, aparece a armadura de Aquário, que se prende ao seu corpo. E para Shiryu, chega a armadura de Libra. Eles tentam atacar o pilar principal com todas as suas forças, mas mesmo com as armaduras de ouro, eles não conseguem rompê-lo. Poseidon então é imobilizado por Ikki, e Shun o ataca. Yoga e Shiryu lançam Seiya contra o pilar principal, e enviam para ele todo o seu cosmo. Então ele destrói o pilar e consegue salvar Saori, que estava lá dentro. A deusa Athena novamente sela a alma de Poseidon, terminando assim com o mal que assolava o mundo. Alguns meses então se passaram. Canon estava finalmente totalmente livre do controle de todas as forças de Hades. Já Hades despertou, depois de exatamente 243 anos. Alguns dos antigos Cavaleiros de Ouro que haviam morrido em combate foram trazidos de volta à vida graças ao poder do deus Hades, e se tornaram seus fantoches.
Eles vestem armaduras parecidas com as de ouro, mas são sobrepelizes, que são as armaduras de Hades, as armaduras do mundo inferior. Os Cavaleiros de Ouro de Atena que se tornaram espectros de Hades foram o Máscara da Morte, Afrodite, Saga, Camus, Shura e Xion. Eles estão sendo controlados, se tornando fantoches da vontade de Hades. Mas na verdade, no seu íntimo, sem poder revelar para ninguém, eles continuam servindo Atena mesmo no pós-vida. E eles tentaram convencer Mu de Ares a ajudá-los a derrotar Atena. E Seiya chega ao local e os ataca. Mu acerta um golpe pelas costas em Seiya e o derrota. E em seu ataque, Mu lançou Seiya a uma distância muito grande, mas isso também foi para protegê-lo. Então os espectros tentam atravessar a casa de Ares, mas Mu os cerca. Vários Cavaleiros de Prata também voltaram, como espectros, e alguns deles atacam Shiryu nos 5 picos antigos na China. Ele os derrota com uma certa facilidade. O mestre ancião vai até o local onde os Cavaleiros de Ouro que se tornaram espectros estão atacando Mu, e ele vai enfrentar o antigo líder do santuário, Xion de Ares. Aldebaran também foi uma vítima. Ele foi derrotado pelos espectros de Hades. E isso aconteceu porque na organização de Hades existem espectros extremamente poderosos. Radamantes é um dos juízes do mundo dos mortos, e ele enviou secretamente vários espectros para o santuário de Atena. Os espectros de Hades estão subindo rapidamente as 12 casas. Já na casa de Gêmeos, Camus e Shura vão na frente e deixam Saga para trás para ele lutar com o novo Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, que é exatamente o seu irmão mais novo e gêmeo, Canon, o mesmo que ficou preso e libertou Poseidon e depois o serviu. Após a derrota de Poseidon, Canon se arrependeu dos seus erros e jurou lealdade a Atena, se tornando o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Porém, Camus e Shura ficam presos na armadilha na casa de Gêmeos. Enquanto isso, Yoga, na Sibéria, também é atacado por espectros de Hades. Ele os derrota rapidamente e vai para o santuário. Acontece que Canon não estava lá. Ele não estava na casa de Gêmeos. Ele apenas a protegeu com a sua armadura de ouro e com o seu cosmo. Devido a essa situação, os 3 espectros conseguiram passar. Já na casa de Câncer, eles foram paralisados pelo cosmo de Shaka de Virgem, que os enviou várias ilusões para atrasá-los. Saga enviou um ataque que destruiu a casa de Virgem, mas o Cavaleiro de Ouro de Virgem ficou ileso a esse ataque. Doku então sai da sua forma de ancião e se torna jovem, graças ao poder que Atena mesmo deu a ele 200 anos atrás, chamado Misopetamenos. Com esse dom, seu corpo envelhece somente por fora, e a batalha deles segue intensa. Mu é atacado por vários espectros de Hades, mas é salvo por Seiya. Shun, Yoga e Shiryu se encontram. Enquanto isso, Miu de Papillon, a borboleta infernal, está enfrentando Seiya e Mu. Ele se transforma algumas vezes enquanto luta, mas ele acaba sendo derrotado por Mu, e Seiya sofreu graves danos nesse espectro, mas ele é encontrado desacordado por Shun, Yoga e Shiryu que o salvam. Já na casa de Leão, Aioria acaba ficando distraído com o espectro de Verme, e os espectros passam, indo direto para a casa de Virgem. Lá, eles se encontram com Shaka. Entre esses espectros disfarçados estão Shura, Saga e Camus, e eles estão disfarçando até mesmo o seu próprio cosmo. Logo, eles se revelam e atacam Shaka juntos. Depois de alguns ataques, eles resolvem se posicionar e lançaram a exclamação de Atena, um dos golpes mais poderosos entre os cavaleiros, que só pode ser lançado com o posicionamento de no mínimo 3 cavaleiros de ouro. Shaka recebe todo o poder da exclamação de Atena, de frente, e é completamente desfragmentado. Um pouco antes de receber o ataque, ele escreve uma mensagem com seu sangue em pétalas de flor de cerejeira, que voam para o ar e vão chegar até Saori. Shura, Saga e Camus se encontram com Aioria e Mu, e eles decidem lutar. Mu desconfia que tem algo errado, algo que ainda eles não estão notando ou entendendo. E Milo de Escorpião se junta à batalha. Então os Cavaleiros de Ouro, que agora são espectros de Hades, preparam uma nova exclamação de Atena. A mensagem que Shaka escreveu nas pétalas chega até Atena, e nelas está escrito Arayashiki, que significa o 8º sentido. Mu, Aioria e Milo se posicionam em formação de exclamação de Atena. Agora,
pela primeira vez desde os tempos mitológicos, duas exclamações de Atena se chocariam. Enquanto isso, Seiya, Shun, Shiryu e Hyuga estão apenas observando. As duas exclamações de Atena colidem e um grande choque de energia atravessa todo o santuário. Uma grande concentração de cosmo, tão grande e tão perigosa, poderia destruir todo o local e todos os envolvidos. Seiya, Hyuga, Shun e Shiryu intervêm, colocando seus cosmos contra as duas exclamações de Atena. Eles cercam o poder das duas exclamações e elevam seus cosmos ao infinito. Suas armaduras de bronze se tornam de ouro e eles atacam em conjunto, conseguindo assim jogar o poder do cosmo dos 6 Cavaleiros de Ouro para o céu, causando uma grande explosão no ar e neutralizando toda a destruição das exclamações de Atena. Enquanto isso, Atena pede que Kanon busque a adaga de ouro que está embaixo do trono do antigo mestre do santuário e ordena que o espectro Saga seja levado diante a sua presença. Quando ele chega, ela entrega a adaga e diz para Saga a apunhalar. Já diante da adaga, Atena puxa a lâmina contra ela mesma, e assim Atena deixa o mundo dos vivos. Com o seu sangue espalhado pelo chão, Xion explica que eles não estão servindo Hades. Eles querem, na verdade, restaurar a armadura de Atena. Como Xion de Ares é mestre de Mu, foi ele que o ensinou a restaurar armaduras. E assim ele traz a armadura divina de Atena de volta à vida, restaurando ela completamente. Xion também restaura as armaduras de bronze de Seiya, Shiryu, Hyuga e Shun, com o próprio sangue de Atena. Os Cavaleiros de Ouro que se passavam por espectros estavam tentando enviá-la para o mundo de Hades para que ela ficasse mais próxima dele, e isso faria com que os Cavaleiros fossem resgatá-la. Dessa forma, eles tiveram que enfrentar os Cavaleiros de Ouro que ainda estavam vivos. Afinal, eles estavam sendo vigiados por Pandora e Hades, e caso os traíssem, poderiam perder suas vidas temporárias. Logo, eles não tinham opção a não ser mentir e fingir serem cavaleiros traidores. Saori e Shaka entenderam isso bem rápido e decidiram se entregar. Foi por isso também que ela baniu os Cavaleiros de Bronze no início dessa batalha. Alguns Cavaleiros de Ouro chegam até o castelo de Hades e encontram com Radamantes, um dos juízes do mundo dos mortos. Eles lutam contra Radamantes e ele precisa enfrentar também Seiya, Shun, Hyuga e Shiryu. Durante esse combate, a armadura de Seiya novamente emite um brilho dourado, e a batalha fica tão intensa que todo o castelo de Hades é destruído. Radamantes e Seiya então caem no mundo dos mortos de Hades. Os outros Cavaleiros de Bronze decidem pular, mas são impedidos por Doku de Libra, que os explica que antes eles precisam garantir que despertaram o 8º sentido, ou então nunca conseguirão voltar do mundo dos mortos. Seiya e Shun despertam no mundo dos mortos e se encontram. Agora, eles têm que atravessar o rio Aqueronte para conseguirem encontrar Atena e entregar para ela a sua armadura divina. Quando eles conseguem atravessar o rio, eles descobrem como é dividido o território de Hades. O reino de Hades tem o portão, o rio Aqueronte e então os seus domínios internos, que são formados por as 8 prisões, os 3 vales e os 10 fossos. E também 4 campos conhecidos como esferas. A primeira prisão é a Casa de Julgamento. Kanon de Gêmeos se infiltrou na casa e, sem se mostrar, lançou um ataque em Lune, que o faria alucinar em breve. Lá, eles se encontram com Lune, que envia Seiya para um dos infernos. Ele caiu no primeiro vale da 6ª prisão, que é um mar de sangue fervente. Mas antes de cair, Seiya é salvo pela corrente de Andrômeda de Shun. Essa nova corrente de Andrômeda, agora banhada e restaurada pelo sangue da deusa Atena, viaja na velocidade da luz e pode atravessar dimensões com mais facilidade. Lune então sofre uma forte alucinação e vê Hades dentro de Shun. Ele sai desesperado achando que feriu o seu deus, mas ele recobre a consciência quando Radamantes o toca. Radamantes e Lune então se dão conta que Kanon está do lado deles. Enquanto isso, Seiya e Shun passam para a próxima prisão. Ela é guardada por Faraó de Esfinge e são ajudados por Ofere de Lira, que apesar de ser um cavaleiro de prata, é extremamente poderoso. Ele o enfrenta e o derrota. E ele aproveita para levar Seiya e Shun dentro de uma arca de oferendas, diretamente para onde está Pandora e Hades. O local onde ele os leva se chama Gildeca,
Ofere coloca todos os inimigos em sono profundo, mas Radamantes consegue despertar, e Ofere perde a sua vida. Quando está para começar a batalha entre Radamantes e Seiya, Shun intervém e fala com a voz de Hades pela primeira vez. Os cabelos de Shun ficam escuros, em uma tonalidade avermelhada. A sua personalidade muda completamente. Hades despertou dentro do corpo de Shun, e Radamantes rapidamente recua ao ver isso. Saori e Shaka sentem o cosmo de Hades e começam a se mover. Kanon se encontra com Radamantes e começa um combate. Shiryu e Yoga vão atrás de Seiya, que foi mandado para o local de descanso congelado. Mas Kanon agora terá que enfrentar não só Radamantes, como Minos e Akaios, que chegaram ao local na batalha. E eles estão torturando Kanon com seus poderes, mas Ikki aparece do nada e salva intervindo nessa batalha. Ikki derrota Akaios e desaparece no ar. Graças aos poderes de Pandora, Ikki foi teletransportado para a sala de Hades, bem diante do seu trono. Quando ele se dá conta do que está acontecendo, Ikki se enfurece e derruba Pandora. Ele também vai até Hades e o ataca despedaçando seu colar. Ele quer o seu irmão de volta. Então Hades explica a Ikki que é inútil eles lutarem, pois logo o mundo será tomado pela grande escuridão do eclipse eterno. Ikki o ataca várias vezes, e Hades revida, e mesmo recebendo vários ataques do deus Hades, Ikki continua se levantando como se nada tivesse acontecido. Mas Hades o derrota, e por fim, ele sente o cosmo de Athena, e ele fica realmente preocupado com Athena estar no seu mundo. Mas Hades mantém uma postura de calma. Enquanto isso, Seiya está enterrado no gelo até o pescoço. Junto com ele está a armadura de Athena. E ao seu lado estão alguns cavaleiros, como Mu, Aioria, Milo e agora Ikki, todos presos no gelo. E o local que eles estão é chamada de oitava prisão, o Coquítos. Então Shaka aparece diante de Hades. Enquanto isso, Seiya mostra que está consciente e desafia Valentine de Arpia. Ele o desafia para um combate. O vencedor leva a armadura de Athena e ele aceita. Durante o combate, ele começa perdendo, mas rapidamente vai conseguindo aumentar o seu cosmo até derrotar o espectro. Ao mesmo tempo, no salão de Hades, Saori aparece e o expulsa do corpo de Shun, expelindo o deus Hades do corpo do seu cavaleiro. Saori adverte Hades que ele escolheu a era errada para renascer, pois ele terá que enfrentá-la. Após ser expulso, Athena pega o tridente de Hades e o golpeia. Então a alma de Hades explode e engole o corpo de Saori, desaparecendo completamente, levando ela para além do Muro das Lamentações. Seiya, que havia vencido a batalha, chega até o local e encontra Shun, que está desmaiado, e também Shaka de Virgem, que se feriu tentando abrir o Muro das Lamentações. Athena envia seu cosmo para todos os cavaleiros que ainda estão presos no gelo do Coquítos, e eles todos, ao receberem o seu cosmo e despertarem, vão até o Muro das Lamentações. Agora, a missão é tentar atravessar esse muro, só que ele é extremamente resistente. Para romper o Muro das Lamentações, é necessário de um cosmo que queime com a mesma temperatura do Sol. Afinal, a luz solar é necessária para romper o Muro das Lamentações. Naturalmente, no mundo dos mortos de Hades não existe luz solar, e a coisa que Hades mais odeia é a luz do Sol. Todos os Cavaleiros de Ouro decidem se reunir, e liderados por Doku, eles vão queimar os seus cosmos até atingirem a temperatura solar. Então Doku fornece as armas de Libra para Aioria, Mu, Shaka e Milo. E no Santuário de Athena, as armaduras de Sagitário, Touro, Aquário, Capricórnio, Câncer e Peixes brilham e se movem sozinhas, indo na direção do mundo de Hades. Então as 11 armaduras estão reunidas, e elas chamam pela armadura de Gêmeos. Kanon, que ainda estava lutando contra Radamantes, não conseguiu chegar a tempo. Por conta disso, Kanon removeu sua armadura e a enviou para lutar junto com os outros, e continuou sua luta contra Radamantes sem proteção nenhuma. Yoga e Shiryu chegaram ao local bem no momento que as 12 armaduras haviam sido totalmente reunidas. Então, Aldebaran, Shura, Aiolos, Afrodite, Saga e Camus ressuscitam momentaneamente e vestem as suas armaduras de ouro. Isso porque mesmo depois que os seus corpos perecem, seus espíritos continuam servindo a Athena. Todos eles elevam seus cosmos e concentram todo o seu poder na flecha de ouro de Sagitário.
O choque dessa união de 12 cosmos foi tão grande que o Muro das Lamentações se rompeu, e junto com ele, os 12 Cavaleiros de Ouro foram completamente obliterados. Pandora sai do controle de Hades e dá a Ikki um colar, que o ajudará a chegar nos Campos Elíseos em segurança, já que a armadura de Fênix não foi restaurada e não recebeu sangue de Atena. Para atravessar o vazio que existe até chegar aos Elíseos, é necessário ter algum tipo de armadura divina, e esse colar é o suficiente para fazer ele chegar até lá com as suas asas de Fênix. Sem ele jamais resistiria à passagem entre os dois mundos. Seiya, Yoga, Shun e Shiryu conseguiram atravessar essa passagem graças ao sangue de Atena nas suas armaduras. E chegando lá, Seiya se encontra com os deuses Hypnos e Thanatos nos Campos Elíseos. E fica sabendo que Hypnos trancou Atena em um vaso místico e a colocou em sono eterno. Durante esses acontecimentos, ainda no mundo humano, Seika, a irmã de Seiya, foi encontrada por Marin. Ela havia perdido parte das suas memórias e estava confusa. Voltando para os Campos Elíseos, Thanatos já tinha a vitória garantida e Seiya estava imobilizado no chão. Mas antes de derrotá-lo, ele resolveu fazer ele sofrer mais um pouco e decidiu atacar a irmã de Seiya no mundo humano, revelando para Seiya que Marin tinha encontrado a irmã dele e mostrando para o Seiya onde estava a sua irmã. Thanatos sentiu o cosmo dela e decidiu fazer Seiya sofrer um pouco mais. Porém, esse foi o seu maior erro. Hypnos já tinha avisado a Thanatos para não brincar com esses cavaleiros de bronze e para eliminá-los rapidamente, principalmente o cavaleiro de Pégasus. Thanatos envia ataques para a Terra, mas os cavaleiros de prata e bronze defendem Seika, a defendendo com as suas próprias vidas. Marin e China estão liderando eles, enquanto Kiki prevê de onde vêm os ataques divinos com a sua telepatia. O cosmo e a força de vontade deles atravessa todo o vazio e chega até Seiya, mas ele ainda não tem forças o suficiente para enfrentar o deus Thanatos. Então Shiryu, Shun e Yoga se juntam à batalha, mas são nocauteados rapidamente. Ikki aparece por último e quebra o capacete da armadura divina de Thanatos, mas também é nocauteado. Então Poseidon, no corpo de Julian Solo, que estava assistindo tudo aquilo, decidiu ir contra Hades, e mesmo selado, ele conseguiu fazer vazar parte do seu cosmo, e enviou as 5 armaduras de ouro para os cavaleiros de Atena. E as armaduras de ouro vão até os Elíseos ajudar os 5. Seiya veste a armadura de Sagitário, Yoga veste a armadura de Aquário, Shiryu veste a armadura de Libra, Shun veste a armadura de Virgem e Ikki veste a armadura de Leão. Antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, o deus Thanatos destrói com um único golpe todas as 5 armaduras de ouro. Então Atena explica para Seiya em pensamento que ele com seu cosmo pode fazer milagres, assim como os deuses, e que os humanos também podem atingir o poder dos deuses, pois quando os cavaleiros queimam o seu cosmo, eles se tornam um com o poder do universo, e isso pode estender seus poderes além dos limites. Quando Seiya ouviu essas palavras de Atena pela primeira vez, as coisas começaram a fazer mais sentido para ele. Juntamente com isso, Seika recupera suas memórias e chama por Seiya, fazendo parte do seu cosmo atravessar todo o vazio e chegar até Seiya. Então ele se levanta. Seiya queima o seu cosmo de uma forma que ele nunca havia feito antes. Desesperado por rever a sua irmã e salvar a deusa Atena, a armadura de bronze brilha de volta. E à volta de Seiya ela se remonta, como uma Kamui, uma armadura divina. Graças a isso, Seiya derrota o deus Thanatos, um inimigo que parecia invencível. Para proteger Ikki, Shun foi o próximo a despertar sua Kamui, e ele parou o ataque do deus Hypnos, com a sua corrente divina. Shiryu e Yoga são os próximos. Eles despertam as suas Kamuis, suas armaduras divinas de dragão e cisne. Então Seiya finalmente chega até Atena, e a alma de Hades vai diretamente falar com ele. Então, eles derrotam o deus Hypnos e vão para onde Seiya está. Ikki ataca diretamente o local onde está o corpo de Hades, e seu ataque é refletido, fazendo ele ser lançado contra a urna onde está Atena. Com isso, Ikki fica abençoado com o sangue da deusa, e graças a isso, a armadura de Fênix renasce, dessa vez na forma de Kamui, a armadura divina de Fênix. Seiya e Ikki resolvem atacar a tumba de Hades,
mas a sua alma volta para o seu corpo e ele ressuscita na sua forma original, a mesma dos tempos mitológicos. Então Hades, para proteger seu corpo real, volta à vida e ataca os dois. Shun, Yoga e Ikki chegam ao local para enfrentar Hades, e ao atacarem todos juntos, eles conseguem ferir o rosto do poderoso deus do submundo. Então Hades reconhece a armadura de Pégasus, pois nos tempos mitológicos foi exatamente um cavaleiro de Pégasus que o feriu em combate. E ele também reconhece o rosto de Seiya, mostrando que ele é a reencarnação do primeiro cavaleiro de Pégasus que o feriu. Hades se enfurece e lança todos eles no chão, e Athena, de dentro da urna, salva cada um deles em esferas de cosmo e os protege para que eles possam ir para a Terra em segurança. Saori sai da urna e veste a sua armadura divina. E com a sua armadura, o escudo de Zeus e o báculo da vitória, que é a própria deusa Nike, Athena se impõe no campo de batalha e Hades a ataca. Os Cavaleiros de Bronze, que agora são Cavaleiros Divinos, estavam observando nas esferas de Cosmo e não foram embora. Ao invés de irem para a Terra, eles decidiram intervir na luta entre Hades e Athena. Seiya lançou um ataque que fez Hades ser violentamente empurrado contra um dos pilares da sua tumba. Mas durante esse processo de atacar Hades, Seiya recebeu a espada de Hades diretamente no seu coração. Então Athena eleva o seu cosmo divino e atravessa Hades com o seu báculo. Graças a isso, Hades se desfragmenta no ar e o eclipse começa a se desfazer, assim como todo o submundo de Hades. A Guerra Santa, que começou há vários milênios atrás, havia finalmente se encerrado. E Athena leva em segurança todos os cavaleiros de volta para o santuário, enquanto o mundo de Hades simplesmente deixa de existir. Athena e seus cavaleiros tinham finalmente encerrado um combate que durou desde os tempos mitológicos. Eventualmente, Seiya e Athena lutaram juntos contra o deus Apolo, e também venceram vários inimigos. Já nos anos que se seguiram, Seiya se tornou o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, e a nova geração herdou as armaduras de bronze, assim como o novo Cavaleiro de Pégasus que surgiu. E a batalha contra as forças que querem de algum modo perturbar a paz no mundo continuam sendo travadas, para proteger a humanidade e para proteger Athena, para todo o sempre. Para ver mais resumos, confira a lista que eu deixei na descrição do vídeo. Aqui nesse canal tem alguns resumos, como o resumo de Naruto, One Piece, Bleach, Fullmetal, Death Note, Attack on Titan e muito mais que ainda está por vir. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para ver mais histórias de anime. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!